Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a um Medcast aqui do MedCime. Hoje eu trouxe um colega, que é o Pedro Neves, um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco sobre pesquisa, quem quer se dedicar a essa área e os caminhos. Para quem não sabe, meu nome é Ítalo Abreu. Bom, Pedro, se apresenta aí para a gente. Sejam todos bem-vindos aí ao MedCime. E Pedro, obrigado aí mais uma vez aí por estar com a gente aqui, difundir assim, né, esse conhecimento que às vezes é difícil a gente achar aí. Com certeza, muito obrigado, Ítalo, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está assistindo aí. É, Bom, eu sou Pedro Neves, eu me formei pela Universidade Federal do Paraná em 2022, tá? E vim para cá para fazer o Research Fellow. Eu estou aqui no Colorado, né, Aurora, Colorado, e estou fazendo, vai dar 1 ano e 10 meses de Research Fellow, porque o intuito era aplicar para residência aqui nos Estados Unidos, na cirurgia vascular. E a área do meu Research Fellow é justamente nisso, na parte da cirurgia vascular, e acaba que a gente fazendo pesquisa, submetendo para os congressos, para apresentar o nosso trabalho. Acabei conhecendo o Ítalo aí no Simpósio Venoso em Nova York, maio desse ano? Maio desse ano. Então, vamos lá. Pedro, então o seu objetivo do research foi para aplicação da prova de residência, né? Para iniciar a residência, né? Aí nos Estados Unidos. Então, foi o seu objetivo principal. Você acha que existem outros objetivos? Por exemplo, eu também vejo colegas que, às vezes, vão para conhecer, né, o mundo aí americano, e às vezes fazem research para ver, ou às vezes só trabalham de research. Quais são os caminhos aí do research que você vê aí nos Estados Unidos hoje? Certo. Isso é uma boa pergunta, Ítalo. Olha, na verdade, o meu intuito foi o seguinte: eu tenho vontade de fazer a minha residência aqui nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos, a residência de cirurgia vascular pode tomar dois caminhos, né? Você pode fazer cirurgia geral primeiro e depois a cirurgia vascular, que daí chamam do caminho do Fellow, que eles abreviam como 5+2, porque é 5 anos de cirurgia geral e 2 anos de cirurgia vascular. Ou tem o caminho relativamente mais novo, os primeiros programas foram lá por volta dos anos 2000, da cirurgia vascular integrada, que são 5 anos direto de cirurgia vascular. Tem um certo número de meses obrigatórios que você tem que rodar em serviço de cirurgia geral, mas é uma residência que você já entra sabendo que você vai sair formado em cirurgia vascular. Você não vai sair com o título de cirurgião geral, que chama Board Certified aqui. Você é Board Certified in Vascular Surgery, se você faz o caminho integrado. O caminho integrado, por ter menos vagas no país e ser uma coisa mais nicho, que você tem certeza do que você quer fazer, costuma ser mais competitivo, e um grande diferencial quando você aplica para esse caminho integrado é você ter pesquisa na área da cirurgia vascular, principalmente porque esses programas estão mais em centros acadêmicos, né? Vai ter menos, quase basicamente não tem residência de cirurgia vascular integrada em hospitais comunitários, ou seja, aqueles que estão mais focados no assistencialismo, mas sim vai ter em grandes hospitais terciários acadêmicos que têm que dão um valor para a produção acadêmica, né? E junto com isso também, parte da minha vontade de vir para cá, para os Estados Unidos, é justamente participar de pesquisa clínica de impacto, que eu sinto que no Brasil acaba tendo menos recurso e menos desenvolvimento nessa parte. E a minha experiência pessoal com pesquisa tinha sido menos durante a faculdade de medicina. Então, eu quis também entrar no Research Fellow para entrar na residência já com uma mente diferente, tendo sido exposto à pesquisa. E a gente sabe que, pô, começa a residência, está atolado de um monte de coisa a fazer, não vai dar tempo de você aprender além de cirurgia vascular, aprender a fazer pesquisa. Então, aprender a fazer antes, que daí durante a residência dá para dar continuidade. Sim. Agora, uma dúvida. Existem alguns programas, né, de residência que você tem um período ali só de pesquisa. Eu lembro que quando eu estava em Stony Brook, os colegas falaram que existem alguns meses que eles paravam de fazer tudo, paravam de operar, não ia para a sala de cirurgia, entre aspas, né, e ficava só fazendo pesquisa. Isso você está observando que isso ainda tem aí? Existem alguns programas de residência que o residente, durante o programa, às vezes os 5 anos dele, 6 meses no segundo, terceiro ano, para de fazer a prática e vai para um laboratório para fazer só pesquisa. Isso ainda Isso existe? Isso é mais comum ou menos comum? Como é que você está vendo não é isso? verdade. Quando você vê as residências de forma geral, de cirurgia geral também, mas elas são menos comum ter isso. Mas quando você olha mais para as integradas, é comum que você tenha anos obrigatórios de pesquisa ou anos opcionais de pesquisa. Ou seja, a residência de 5 anos pode virar uma residência de 7 anos com 2 anos obrigatórios de pesquisa. Isso vai depender de instituição para instituição, acaba sendo um negócio que você pesquisa aquele programa de residência que você está interessado e você vê se eles têm anos obrigatórios de residência ou não. Tem alguns programas de residência que tem mais do que uma vaga, por exemplo, 2 vagas, daí um
uma vaga é 2 anos obrigatório de pesquisa e uma vaga não tem pesquisa, que daí chama Clinical Track e Research Track, né? Então vai depender um pouco do que você quer. Um exemplo desses é a UPMC, que fica em Pittsburgh, Pennsylvania, que tem 2 anos obrigatórios de pesquisa para todo mundo, eles têm 2 vagas, e é porque são 2 anos de pesquisa pagos pelo NIH, né? Que uma grande pergunta, assim, das residências aqui, se quer ou não ter 2 anos obrigatórios de pesquisa, é de onde vai vir o dinheiro para esses 2 anos. Então, geralmente, ou é uma bolsa que eles têm de um grant do NIH, ou o residente que fica por conta de correr atrás de algum grant, algum funding, às vezes tem parcerias com indústria, depende de cada programa, assim. Na cirurgia geral é menos comum, mas aqui no Colorado, onde eu tô, a cirurgia geral aqui, por exemplo, é 5 anos, mas daí tem 2 anos adicional de pesquisa obrigatória. Acaba sendo uma residência de 7 anos. Nossa, exercício de cirurgia geral de 7 anos. Para quem está Isso. reclamando de 3 anos no Brasil, aí tá bem pior, entre Pois aspas. é. Pois é, mas então, isso é uma coisa que eu até queria falar. É, é que acaba sendo diferente a visão da residência aqui nos Estados Unidos, né? Por alguns motivos. Para fellows mais disputados, por exemplo, cirurgia pediátrica, que é muito disputada, cirurgia oncológica, que é muito disputada, acaba sendo uma obrigatoriedade você fazer esses 2 anos de pesquisa para você se diferenciar dos demais candidatos, né? Outra coisa é que os salários da residência aqui acabam sendo salários que você dá para viver, entendeu? Não é um salário de residente apertado, como é no Brasil, 3 mil e pouco. Não sei quanto que tá agora no Brasil, mas a última vez que eu tinha visto quando tava era 3.400, 3.500, alguma coisa assim. Então dá, assim, muitas pessoas têm filho durante a residência e dá para você ter essa vida tranquila e eles até gostam dos anos de pesquisa porque acabam sendo uma quebra da rotina da residência. São 2 anos assim mais tranquilos, muitas pessoas viajam, conseguem trabalhar à distância, têm filhos nesse período, coisa que você não consegue fazer na residência e também não consegue fazer nos seus primeiros anos de attending, de médico formado, né? Que às Sim, vezes nos primeiros anos de médico formado você acaba trabalhando mais do que residente, muitas vezes. sim, com certeza. Cara, agora, às vezes é um viés, eu acho que a maioria, talvez 80% dos residentes no Brasil, eles não vivem só da bolsa, né? A maioria deles dão plantão de fora. Então acaba que eu Com vejo, certeza. né? Não é um salário tão pequeno que você vai, pô, o residente está ganhando ali 7 mil reais, porque ele dá 2 plantões, 3 plantões no mês, quatro, às vezes 5. Se a residência for mais leve, dependendo do tipo Aham, de residência, às vezes eles dão mais. Então é bem diferente dos Estados Unidos que você não vê o residente de maneira alguma trabalhando durante a residência nos Estados Unidos, de forma geral, né? Acho que é até sim. proibido, não Sim. é que é proibido, mas não sei se. Não, não, não pode, não pode. Tem uma situação específica em que isso muda, que chama o moonlighting, que daí é um pouco diferente. Como que funciona esse moonlighting? Às vezes o residente ele pode pegar plantões noturnos, final de semana, a mais para ajudar a cobrir escala, e daí ele recebe um acréscimo no salário dele por conta disso. Daí tem muito residente que faz isso durante a pesquisa, ou até durante a residência normal, quando consegue encaixar, assim, né? Isso chama moonlighting. Mas isso não é todo hospital que permite, não é todo visto que permite, depende do visto que você está vindo aqui, como internacional, né? E não é, você não precisa, assim, entendeu? É uma coisa assim para suplementar a renda, caso você tenha família, caso você tenha algum custo de vida mais alto, mas dá para viver tranquilamente com salário de residente, assim. Na maioria das cidades, lógico que vai ter algumas exceções, cidades mais caras, Los Angeles, Nova York, que daí realmente o aluguel é mais caro, assim, mas nada que seja impossível de se fazer, sabe? É que eu falo que a vida mais simples nos Estados Unidos, ela é muito mais fácil do que no Brasil, né? De forma Sim. geral. E, cara, me fala aí qual que é a média do Research Fellow, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma prima que era oncologista aqui e acaba que ela viveu só de pesquisa, não validou, hoje ela trabalha na Novartis, mas ela viveu só de pesquisa, assim, com a vida, com a família dela, enfim. Então, qual que é a média de bolsa do residente nos Estados Unidos, de forma geral? O que que você Certo. pode... Então, como Postdoctoral Research Fellow, que é o que eu estou fazendo aqui, muda um pouco de outras posições de pesquisa. Tem algumas posições de pesquisa que são vinculadas à indústria, que costumam pagar um pouco melhor, porque é vinculado à indústria, mas você acaba publicando menos, que daí você está encarregado da parte assim mais logística mesmo, de fazer consentimento de pacientes, registro de dados, coisas assim. O meu é um Postdoctoral Research Fellow, eu estou vinculado ao Dr. Rafael Malgor, que é o chefe da residência de cirurgia vascular daqui do Colorado. Ele é brasileiro também, inclusive, e daí a minha pesquisa é mais voltada para investigator initiated.
Research. Então, ele tem uma bolsa de dinheiro para pesquisa, que ele pode investir da forma que ele achar relevante. Ele investiu numa posição, que sou eu, que serve para fazer as pesquisas, escrever levantamento de dados, sob a mentoria e orientação dele, sabe? Esse tipo de posição costuma pagar um pouco menos, mas costuma ser assim, perto do salário de um R1, tá? Então, a média salarial, lógico que isso vai variar de acordo com o custo de vida em cada estado. A média salarial de um residente de primeiro ano varia aí entre seus 55, 60, 65 mil dólares ano, que outra coisa aqui, os salários geralmente são por ano que eles calculam, né? E a minha posição aqui de pesquisador é um pouco menos, um pouco abaixo disso, de 45 mil dólares ano. Tá. E para a galera entender, às vezes a gente fala essa pesquisa, né? A gente fala que às vezes você passa um mês, ali, um mês inteiro não, desculpa, um ano inteiro, né, ali fazendo aquela pesquisa, às vezes 2, 3 anos. E o pessoal pensa, ah, não, ele publica 10 artigos no mês, não. Às vezes uma quantidade, talvez uma quantidade maior, porque é um grupo fazendo, mas às vezes Sim. é o foco maior em estudos de longo prazo e relevantes do que estudos menores, né? Então você fala, ah, o colega ficou um ano na pesquisa e só publicou 2 artigos. Mas é assim, né? Que as pessoas às vezes se enganam que é fazendo artigo toda hora. É o slow motion, o slow aí da ciência de forma geral, né? Cara, bom seria se fosse 10 artigos por ano e tal. Que nem se falou, essas coisas levam tempo, né? E, assim, escreveu tudo, levantou todos os dados, está escrito o trabalho, você submete para o jornal, ainda tem toda a parte da revisão, de ser aceito, NPress, para daí ser publicado, né? Então, realmente, e o lado bom disso é que quem está no mundo acadêmico conhece os trâmites, sabe que isso demora. Então, muitas vezes, o seu um ano de pesquisa, você vai ver os frutos disso daqui 2 anos, que é quando as coisas começam a ser publicadas. E outra coisa da pesquisa, assim, que às vezes é frustrante, é que você pode passar 2, 3 semanas, um mês, 2 meses num projeto, buscando uma hipótese que venha não se comprovar, e daí se fica com um monte de dados, assim, pô, o que que eu faço com isso, entendeu? Então, às vezes tem projeto que você tem que abandonar porque É inviável, se tornou inviável, né? né? E às vezes é aquela coisa, às vezes você está testando ali, às vezes você não chegou a nada, às vezes você nem publica, né? Às vezes um resultado, Exatamente. entre aspas, tão ruim que não vale a É, pena, às vezes, nem publicar, como sendo tudo sim. teste. E, Pedro, me fala como é que é o dia a dia aí. Por exemplo, um colega está indo para lá agora, vai passar um ano, às vezes ele nem vai aplicar a residência e quer viver de Certo. pesquisa. Como é que é o dia a dia do pesquisador, assim? Veja, Ítalo, isso eu acho que vai depender muito dos seus objetivos, né? Porque, se falar assim, eu não tenho um ponto para bater, sabe? Eu tenho o Dr. Mal, a quem eu respondo, e ele tem metas para mim, certo? Vai depender muito, porque eu quero entrar na residência, e para entrar na residência, para aplicar para a residência, você precisa de boas cartas de recomendação. Então, você trabalhando mais, você tem um melhor resultado, as pessoas te enxergam de uma forma diferenciada, e o seu esforço é recompensado, né? Quanto mais eu trabalho, mais resultado eu vejo. Então você tem um estímulo nesse sentido, mas você não tem uma obrigação, né? É, então, assim, meu dia a dia, como que é? É o trabalho de segunda a sexta e no sábado e domingo eu coloco algumas experiências em dia e muitas vezes são nos finais de semana que eu me comunico com o Dr. Malwer, porque ele também trabalha muito, sim, absurdamente, nunca vi uma pessoa que trabalha tanto quanto ele. Daí acaba que quando que ele tem tempo para me ligar? Sábado de noite, domingo de noite, né? E daí a gente conversa sobre as pesquisas e eu vou trabalhando em paralelo em sábado e domingo das coisas que eu consigo de casa. Porque acaba que aqui no escritório tem acesso a 2 telas de computador, fica mais fácil para mexer nos bancos de dados que temos. E de casa eu tenho esse computador que eu estou falando contigo, é do meu emprego, ele tem um VPN que me permite acesso a prontuário eletrônico, etc, etc. Durante a semana, começa cedo, venho para cá todo dia, 7 horas da manhã, 7h30, fico trabalhando até 5, 6 horas da noite, vou para casa, se tem alguma outra coisa para resolver, principalmente assim, quando tem prazo chegando de submissão de abstract para congresso, aí não tem muito horário, sabe? Chega em casa, tem que trabalhar, o prazo é até meia-noite, você passa a noite anterior virando, escrevendo, para conseguir submeter tudo, né? E também de novo, vai do seu interesse, tem as atividades da residência aqui, que você pode ou não participar. Eu gosto de participar porque eu gosto da parte clínica, gosto de estar em contato com os residentes, tenho uma relação muito boa com eles, eles são meus amigos,
Então, assim, toda quarta-feira de manhã tem a parte de didactics deles, que é residente dando aula, ou prática para prova oral de título deles, ou é um dos chefes attendings dando uma aula sobre algum assunto do currículo da cirurgia vascular. Toda segunda-feira de manhã tem a conferência aórtica, em que se discute com um painel multidisciplinar os casos complexos de doença aórtica. E toda sexta-feira de manhã tem discussão dos casos cirúrgicos da semana seguinte. E uma vez por mês tem o Journal Club, que daí ou é no hospital ou é em algum restaurante, que a gente discute artigos selecionados pelo mês, que os residentes apresentam. Em alguns casos eu fiquei como backup, apresentei também os artigos. Essa é mais ou menos a rotina. Então, no geral, é uma rotina bem mais acadêmica, assim. Por exemplo, o cara que você na sua posição que você está hoje nesse hospital, você não vai, por exemplo, lá para os rounds para ficar vendo visita, vendo paciente, não. É mais ali no back-off ali, fazendo a parte acadêmica mesmo da Isso. instituição e de quem você É, está é. É mais um trabalho de escritório mesmo, supervisionando. assim, sabe? Escrevendo manuscrito, pegando os que têm revisão, ajudando com o que o Dr. Malmo precisa de, receber um convite para escrever capítulo de livro, tem que escrever o capítulo de livro, fazer o levantamento bibliográfico, achar a imagem de casos que ele tenha feito para incluir, para acrescentar para o capítulo de livro, para apresentação em congresso, preparar as apresentações, ensaiar a apresentação, coisas desse tipo, assim. É, contato com o paciente não tem. Porque aqui nos Estados Unidos tem muito isso da parte de legislação, então dificilmente você vai conseguir em um Research Fellow acompanhar a parte clínica, porque tem muito o risco do liability, deles tomarem um processo e falarem, bom, por que que o Research Fellow estava no centro cirúrgico? Entendeu? Ele não tem cobertura contra malpractice, não tem cobertura contra nada, e os advogados aqui são muito safos, né? Eles vão achar essa brecha e daí você não vai ter como se defender. Porque realmente não tinha por que ele estar lá, entendeu? Cara, engraçado, eu acabei de ler recentemente uma reportagem falando que 31% dos médicos americanos tiveram ou vão ter algum tipo de processo na vida. E às vezes a gente vai para um simples, entre aspas, né, observe ali, ou research, você tem que assinar milhões de papéis, fazer seguros e Com tal. certeza. Isso é É. interessante. Cara, a gente está quase Sim, com certeza. acabando aqui. Pedro, vamos lá para as duas últimas perguntas, né? A gente comentou isso, né, uma vez que a gente estava conversando, que nos Estados Unidos você precisa conhecer os right people ali, você precisa fazer as pessoas certas, né? Você pode até errar, mas uma hora você vai ter que procurar outras vezes para acertar, né? E lógico, é bom que você fale inglês, né? Mesmo com dificuldade, às vezes a gente até falou sobre isso, eu falei que eu não tinha uma grande fluência no inglês, mas que isso não era tão primordial, e às vezes é mais primordial você conhecer as pessoas certas do que até a língua, assim. Me fala qual é a sua visão sobre isso aí. E a segunda pergunta é, como conseguir um research? Independente de ser um grande centro acadêmico ou não. Qual que é os primeiros passos, assim? Passo um, passo dois, passo três. Certo. Com certeza, eu concordo plenamente contigo. E uma das partes mais importantes é justamente você conhecer as pessoas certas, até porque o americano tem muito disso, né? Se ele está aceitando um estudante daqui que veio de uma instituição, pelo menos ele conhece a instituição, ele sabe qual é a régua que está sendo usada para medir aquele aluno. Então, ele foi o melhor aluno da instituição tal. Tá, ele tem o parâmetro. Agora, pessoas vindo de fora, é, o americano não conhece muito do estado de educação médica de outros países. Então, ele não tem um parâmetro de comparação, ele não sabe com que nível de preparo você vai vir, né? E eles não estão aqui para fazer caridade. Se eles vão te oferecer uma posição de pesquisa, eles vão te oferecer isso porque eles acreditam no seu potencial e que aquele dinheiro que ele vai investir em você vai dar maiores retornos para ele do que ele ter aquele dinheiro parado, entendeu? Então, isso é parte do meu conselho de como sim conseguir research fellow. Você precisa convencer aquela pessoa que tem a posição aberta de que você vale mais para ele do que aquele dinheiro que ele vai investir em você. Segunda coisa muito importante para escolher research fellow é você escolher um mentor certo, porque você ter um mentor bom faz toda a diferença. O mentor que eu tenho, assim, é graças a ele que eu consegui tudo que eu consigo ir nesses congressos apresentar os nossos trabalhos, que eu consigo publicar os artigos que eu estou publicando, sabe? Então, isso de você ter um mentor, alguém que está atrás dos seus melhores interesses, é uma coisa que faz toda a diferença. Toda a diferença. E que pode você
cair na mão de um mentor que às vezes tem outras prioridades naquele momento, às vezes não é nem por maldade, mas ele tem muitas coisas assim agindo em paralelo e ele não consegue te dar a atenção que você precisaria para atingir os seus objetivos. Eh, Em questão de como conseguir Research Fellow, sempre vai ajudar você conhecer pessoas, mesmo que seja no Brasil, na sua área, né? Porque acaba que o mundo da cirurgia vascular, especificamente, porque é a parte que eu conheço melhor, é um mundo pequeno, as pessoas se conhecem. Então, esse Research Fellow eu consegui porque a minha mentora do Brasil era muito amiga do Dr. Malgor, porque ela tinha feito um fellowship aqui, se conheciam de congressos, ele ia para o congresso brasileiro, ela vinha para o congresso americano, se conheciam e ela me recomendou para ele. Então, isso da recomendação vale muito, porque às vezes a pessoa tem um currículo fantástico, mas você não sabe como que ela trabalha com outras pessoas, você não sabe como que são os soft skills dessa pessoa, entende? Então eles levam muito em conta isso da recomendação, porque ajuda a não tenho a régua, não sei como que é a educação médica no Brasil, mas eu conheço, o doutor fulano de tal do Brasil, excelente cirurgião vascular, e ele está falando que é bom. Se ele está falando que é bom, então agora eu tenho um parâmetro para falar: "Não, provavelmente essa pessoa é boa mesmo", entendeu? E no Brasil a gente tem excelentes cirurgiões vasculares de renome internacional, então nunca subestime o poder que tem você fazer as coisas bem feitas, começando em casa. Porque o que você faz em casa, você vai fazer fora também, né? Mas e quando você não tem isso, né? Poxa, na minha instituição não tem nem serviço de cirurgia vascular. Quem dirá alguém que possa me indicar? Bom, então daí tem que recorrer a uma ferramenta que chama cold emails, né? Que é você tentar ganhar na insistência e na estatística. Você manda o maior número de e-mails possíveis para todas as posições que aparecem. Eles postam muito oportunidades de pesquisa no Twitter, porque aqui nos Estados Unidos tem toda essa comunidade do Med Twitter, né? Tem algumas páginas, inclusive, que dá para seguir, que eles postam posições mais voltadas para IMGs, que são os internacionais, né? É, e entrar assim, pô, tem interesse em tal instituição, em tal área de pesquisa. Você entra nos artigos, você consegue achar o e-mail do autor de correspondência, mandar um e-mail para a pessoa perguntando sobre esse artigo, né? E sempre assim, a dica que eu sempre dou é tente se colocar no lugar da pessoa que vai ler o e-mail. O que que você gostaria de ouvir se alguém tivesse te mandando um e-mail pedindo uma posição de emprego, sabe? Porque a pessoa que está do outro lado da cadeira, ela está tentando balancear, ela tem uma posição, vai ter muitas pessoas aplicando, isso a gente sabe, porque sempre tem muitas pessoas aplicando. O que que você tem de diferencial? O que que você pode oferecer que os outros não podem oferecer? Trabalhar em direção a isso. Uma das coisas que estando aqui agora, que eu me arrependo de não ter investido antes, é em conhecimento estatístico, porque aqui é muito valorizado e precisa muito de pessoas com expertise em estatística, e é uma coisa assim que não é tão difícil de você adquirir, sabe? Você corre atrás, tem várias ferramentas gratuitas e cursos baratos para você aprender a mexer no R, no Stata, no SPSS, para manipulação para estudos, porque acaba que é isso que você acaba fazendo, sabe? Estudo de clinical outcomes, você aprender a fazer estatística, depois você faz o trabalho manual, que é o levantamento de dados, daí o terceiro pilar disso é o scientific writing, né? Que daí entra você ter um inglês bom e saber escrever, e que também vem com a prática. Sim, legal. Cara, bom, e isso aí é uma coisa que quase a gente não vê no Brasil, né? Se você perguntar para o estudante de medicina o que que é talvez uma ferramenta aqui que faça no Brasil, não sei, RedCap, por exemplo, a pessoa não sabe nem o que Uhum, é. Nem Excel, na sim, verdade, né? A maioria dos sim, estudantes não tem uma prática no Excel que acaba tendo ali um pouco de dados, Power BI em si. Mas é interessante com que certeza. isso realmente é tão forte, né? Que você falou interessante que é o primeiro observer que eu fiz exatamente isso, né? Mandei 30 cartas e eu tive duas respostas só. Então é bem interessante, você falou, acho que a persistência aí é uma das coisas principais, como você falou, é como se vender. E a última pergunta, Pedro, é quais são as, sei lá, se eu fosse perguntar para você duas habilidades que não seja relacionada a hard skills, que você acha essencial, né, para você, digamos, sobreviver muito bem aí nos Estados Unidos, o que é que o que é que você falaria? Cara, te falar que assim, eu vejo com muitos bons olhos a cultura brasileira, que uma dessas habilidades eu acho que vem embutida na cultura brasileira, mas que é uma coisa importante de se desenvolver, que são as relações interpessoais, que o brasileiro, em geral, faz muito bem. Mas por que que eu digo isso? O médico e o cirurgião, de forma geral, aqui é workaholic, trabalha muito. E ele trabalhando muito, a maior parte da vida dele e do dia dele ele vai passar dentro do hospital.
Então, imagina você passar todo esse tempo aqui com pessoas que você não gosta, com pessoas desagradáveis por um motivo ou por outro, né? Porque o santo não bateu, etc. Então, você ser uma pessoa adaptável, com um grande número de personalidades, você ser uma pessoa agradável de conversar, que sabe ter uma conversa, assim, de diversos assuntos. Aqui se fala muito de esportes, basquete, futebol americano, até o futebol soccer, né? Isso é uma coisa assim fantástica, porque daí não é só a parte profissional, mas você é agradável de estar por perto, sabe? Isso faz muita diferença. Às vezes não tanto para você entrar na posição, mas em como você vai ser visto depois, né? Então isso é um soft skill assim, pô, fundamental. E não só na medicina, não só no research fellow, em tudo que você for fazer, eu acho que você ser uma pessoa assim flexível, ter o jogo de cintura que o brasileiro costuma ter, é uma coisa que ajuda demais. A segunda coisa que eu diria que é importante sobreviver aqui, que daí no Brasil talvez a gente peque um pouco mais, daí o outro lado da moeda, é o que o americano chama de work ethic, né? Work ethic é o seguinte, é como você se cobra para o trabalho, a sua disciplina de trabalho, né? Então, no Brasil, a gente brinca que chegar no horário é uma ofensa, né? Se a gente combinou 7 horas, se chegou às 7 horas, está cedo. Aqui não, aqui é uma forma de você respeitar o tempo do outro, você chegar no horário, é, não precisa ter alguém te cobrando, alguém te vigiando para você estar trabalhando. Você trabalha porque você sabe que é a coisa certa a se fazer. Você trabalha porque você tem um objetivo a cumprir, sabe? Então, essa parte de work ethic, de você ser uma pessoa diligente, ser uma pessoa que chega sempre no horário, que sempre cumpre com suas promessas e entrega mais do que você fala, é uma coisa, assim, muito importante e que vai ganhar muitos pontos para você, assim, sabe? Cara, legal. Isso é realmente uma coisa que eu vi aí, que realmente essa pontualidade do americano, europeu também um pouco, mas o americano a gente vê que é bem diferente. Bom, Pedro, acho que era isso. Cara, obrigado demais aí. Eu acho que a gente ajudou aí alguns colegas aí com esse pensamento um pouco mais, até as pessoas que queiram fazer um tipo de estágio, às vezes no Career Research, conhecer um pouco aí. Eu acho que vale a pena, não só Estados Unidos, como Europa, mas eu falo que quando você sai, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Queira Com você certeza. gostando ou não, mesmo que você vá e volte, né? Isso é importante. Eu falo até para os estudantes aqui que muita gente desvaloriza, eu não vou fazer estágio em canto nenhum. Às vezes até um estágio, por exemplo, até os americanos, eles têm a cultura, né, de sair e ir para outro serviço. Por que você não ir para outro serviço, né? Eu estava conversando com o Luiz, que ele falou que visitou mais de 30 serviços, né, dentro dos Estados Unidos, fora, Austrália, Alemanha, Europa, enfim. Então, como é importante essa parte de você sair da sua ilha de forma geral, né? Com certeza. Até aqui, assim, não chega a ser um preconceito, mas tem essa noção de que, se você fez faculdade de medicina, treinou, fez fellowship, tudo no mesmo lugar, você é meio clubista. Não é clubista, eles chamam de inbred programs, porque a pessoa só conheceu uma coisa, sabe? Então, o que que ela vai acrescentar de novo para o serviço? Aqui tem um turnover de cirurgiões muito grandes, um hospital tentando, que nem jogador de futebol, tentando contratar a estrela do outro serviço, porque traz novas ideias, traz novos ares, traz novas formas de fazer a mesma coisa ou de fazer novas coisas. Então, aqui eles vêm com muito bons olhos esse intercâmbio de ideias, de você trocar de outro lugar. E no Brasil já é mais o contrário, né? O conselho que você mais ouve no Brasil, pelo menos eu ouvi, pô, faça residência onde você quer morar. Aqui, não. Totalmente ao contrário, né? Ao contrário. Ao contrário. Cara, mas é isso, Pedro. Obrigado pelo seu tempo aí. Cara, vamos se falando. Imagina, Valeu com demais. certeza. Espero Muito nos obrigado pelo breve convite aí. aí. Espero que seja proveitoso pro pessoal aí. Nada, com certeza. E quem tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu mando pro Pedro e ele responde a gente.